Olá, espero que todos estejam bem. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar e editar planilhas eletrônicas usando o celular. Existem duas formas da gente acessar as planilhas eletrônicas do Google no celular. A primeira delas é usando o aplicativo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link para a instalação do aplicativo. Se você já tem o aplicativo instalado, como eu, ele vai aparecer esse ícone aqui, verdinho, chamado Planilhas para você. Quando você clica nele, você vai ter acesso a todas as planilhas que você já criou. Para criar uma planilha nova, basta clicar nesse botãozinho de mais aqui no canto direito da tela de vocês e escolher a opção Nova Planilha. Quando você escolhe uma nova planilha, vai aparecer para você a sua planilha recém-criada. Assim como na interface do computador, usando o navegador de internet, a gente tem as nossas colunas representadas por letras e as nossas linhas representadas por número. As regras para escrever uma fórmula, para editar um texto, elas são as mesmas para o computador. O que vai mudar aqui no aplicativo do celular é um pouco a interface. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a criação de uma planilha onde eu vou colocar os nomes dos alunos na primeira coluna, a nota da P1 na segunda coluna, nota da P2 na terceira coluna. Vou calcular a média usando fórmulas e na última coluna eu vou colocar qual é a situação desse aluno, se ele foi aprovado ou reprovado. Para escrever na nossa planilha, basta selecionar uma célula, ela fica azulzinha ao redor e digitar o texto desejado. O texto desejado pode ser inserido aqui na parte inferior da nossa tela. Clicando nela, você escreve o que você deseja. Por exemplo, vou escrever o título da minha tabela. Aqui vai ser o nome do aluno, na segunda coluna vai ser a nota da primeira prova, na terceira coluna eu vou colocar a nota da segunda prova, na quarta coluna eu vou calcular a média de provas e na última coluna eu vou colocar qual é a situação desse meu aluno, se é aprovado ou reprovado de acordo com a média que eu vou calcular. Vou colocar aqui o nome dos meus alunos de exemplo. Nessa coluna eu vou colocar algumas notas para os meus alunos de exemplo. Na terceira coluna também vou adicionar outras notas. Nessa quarta coluna, eu vou calcular a média do meu aluno. A média vai ser a média simples entre a nota da P1 e a nota da P2. Então, a média simples entre as duas provas. Para eu fazer uma função na minha planilha eletrônica, assim como na interface web, eu vou começar a minha função com o sinal de igual. Para eu calcular a média, existem duas formas possíveis. A primeira delas é somar a nota da P1 com a P2, então colocar o valor que está na célula B2 mais o valor que está na célula C2 e dividir isso por 2. E aí eu vou ter a minha média calculada aqui. Uma outra forma de eu fazer o cálculo da média é eu usar a função média. No meu exemplo, o meu celular está configurado em inglês, então a função que faz a média, ela chama average, tá? E aí, aqui dentro de parênteses, eu vou colocar o valor da P1 e o valor da P2. E a média é calculada da mesma forma. Agora que eu já escrevi a primeira fórmula na primeira linha, eu não preciso escrever essa fórmula nas linhas seguintes. Eu posso duplicar essa minha fórmula. No computador, a gente arrasta essa nossa fórmula para as linhas seguintes e a fórmula é copiada de acordo com os valores que estão inseridos nas colunas
correspondentes. Para a gente fazer isso no celular, a gente vai dar 2 cliques na célula da nossa fórmula e vamos arrastar para as demais linhas que desejamos completar com a fórmula. Em seguida, vamos pressionar levemente a parte que está selecionada. Quando aparecer essa janelinha, nós vamos clicar nos 3 pontinhos e escolher a opção Preenchimento Automático. E aí, se vocês perceberam, os valores apareceram aqui nas linhas seguintes e esses valores correspondem às médias na linha 3 da coluna B3 com a coluna C3, na linha 5 a média da coluna B4 com a coluna C4 e assim por diante, ou seja, ele calculou a média considerando os valores da coluna B e da coluna C corretamente. Quando você seleciona uma célula que tem uma fórmula, você pode ver aqui na sua barra inferior a fórmula que está escrita na célula selecionada. Por exemplo, na célula que eu estou selecionando aqui, que é a célula D5, tem a fórmula da média, considerando a coluna B5 e a coluna C5. Se eu selecionar a célula D6, eu vou ver a média considerando o valor da célula B6 e o valor da célula C6. Agora, nós vamos calcular a situação deste aluno. Nessa célula, nós desejamos escrever se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a média dele. Para isso, nós vamos considerar a seguinte regra: se a média do aluno for menor que 6, então nós vamos escrever nessa célula reprovado. Se a média for maior que 6, então nós vamos escrever nessa célula aprovado. Para escrever aprovado ou reprovado nessa célula, nós vamos utilizar a função C. Essa função está explicada na aula 6, nos slides que estão disponíveis no Moodle. Como eu disse para vocês, o meu aplicativo está configurado em inglês, então eu vou escrever as minhas fórmulas em inglês. A fórmula correspondente à função C, ela se chama if. Então, eu vou inicializar a minha função com o sinal de igual, como devemos sempre fazer. Vou escrever if e dentro de parênteses eu vou colocar uma expressão lógica, o que vai ser escrito quando essa expressão lógica for verdadeira e o que vai ser escrito quando a expressão lógica for falsa. A minha expressão lógica é a seguinte: eu vou selecionar a célula D2, que é onde está calculada a minha média. Para eu selecionar essa célula, pessoal, basta eu dar um clique na célula D2, apertar aqui com o meu dedo. Então, eu vou escrever o seguinte: se a célula D2 for maior que 6, então eu vou escrever nessa célula aprovado. Aqui, vamos considerar que para o aluno ser aprovado, ele tem que ter a nota maior ou igual a 6. Então, se ele tiver nota 6, já é suficiente para estar escrito aprovado. Caso essa expressão seja falsa, ou seja, a nota dele vai ser menor que 6, nós vamos escrever nesta célula reprovado. Lembrando que essa informação precisa estar escrita entre aspas. Vou clicar aqui no meu botãozinho de OK e aparece escrito na minha célula aprovado. A média desse meu aluno é 8. Para eu duplicar essa fórmula para as linhas seguintes, ou seja, para os próximos alunos, eu vou fazer a mesma estratégia que falei para vocês antes. Vou dar 2 cliques na minha célula, arrastar para baixo, pressionar a região selecionada e vou escolher a opção Preenchimento Automático. E agora aparece escrito para mim aprovado ou reprovado de acordo com a média que eu calculei anteriormente. Para o meu aluno que teve nota 4, ele corretamente mostrou reprovado. Para os alunos que tiveram nota 3, ele corretamente mostrou reprovado. E para o aluno que teve 6, ele
mostrou a mensagem aprovar. Agora que a minha planilha está com os dados todos preenchidos, eu vou formatar ela. Para isso, eu vou deixar a primeira linha da minha planilha com os títulos todos em negritos. Vou colocar um fundo para essas células numa cor diferente e vou colocar uma borda nessa minha tabela. Na primeira opção, para eu deixar a minha primeira linha com o fundo negrito, eu vou selecionar a célula A1, onde está escrito a palavra aluno, vou dar 2 cliques nela e vou arrastar para as demais células, selecionando as células da mesma linha. Com as células selecionadas, eu vou vir aqui na minha barra, na parte inferior, e vou selecionar essa letrinha B. Para quem está com a versão em português, pode ser que apareça N, que significa negrito. Vou clicar aqui e aí o meu texto já está destacado em negrito. Agora, eu vou clicar aqui na opção do baldinho de tinta e vou escolher uma outra cor para o preenchimento das minhas células. Eu vou escolher uma cor cinza claro. E aí, feito isso, a minha tabela está formatada com a primeira linha em destaque. Agora, eu vou selecionar toda a minha tabela, todas as linhas e colunas da tabela, e vou vir aqui nessa opção do canto superior direito, inferior direito, onde tem essas 4 quadradinhos, e vou escolher a opção que me dá uma borda em toda a minha tabela, essa primeira opção aqui que aparece. Clicando nessa opção, a minha tabela fica com as bordas em toda a sua volta. Minha tabela já está formatada com uma aparência bem mais bonita. O que nós vamos fazer agora é, primeiro, aplicar uma formatação condicional na coluna E. Então, nós vamos querer que nessa coluna, quando estiver escrito a palavra reprovado, o texto fique em vermelho. Para isso, eu vou selecionar a minha coluna e vou escolher a opção de formatação condicional. No celular, a opção de formatação fica junto com o menu formatar. O menu formatar no celular é esse que está com o A aqui e os risquinhos do lado. Então, se eu clicar nesse A, vai aparecer aqui embaixo para mim as opções de formatação. Se eu rodar aqui a minha janelinha que se abre, tem aqui a opção de formatação condicional. Então, eu vou clicar aqui e vou adicionar uma nova regra. Como regra, eu vou escolher o texto contém e vou colocar aqui a mensagem que eu quero que ele considere. Então, reprovado. Quando o texto tiver a mensagem reprovado, eu quero que o texto esteja em vermelho. Então, eu vou escolher essa terceira opção aqui da primeira linha e vou clicar em salvar a regra que eu acabei de criar. A minha regra está adicionada, vou clicar aqui do lado esquerdo superior no botãozinho de check e aí ele mostra para mim as palavras reprovada em vermelho. O que é interessante aqui é que se eu alterar alguma nota de prova 1 ou de prova 2, a média vai ser atualizada, a situação do aluno vai ser atualizada e a formatação condicional também vai ser atualizada. Por exemplo, vamos supor que o nosso primeiro aluno aqui, a Ana, tirou 10 na primeira prova e tirou 0 na segunda prova. Quando eu coloco aqui 0, a média vai ser alterada e a situação dela também vai ser alterada. Então, vou colocar aqui para vocês verem. E aí, vocês podem notar que a média dela passa a ser 5 e ela está reprovado. Inclusive, o fundo dela também mudou, passou para vermelho. O mesmo acontece caso a gente queira mudar o inverso. Então, vamos supor que a Maria tem 7 na P1 e vamos supor que ao invés de 1 na P2, ela tirou 10. Então, se a gente atualiza esse valor e clica OK,
a média dela passa a ser 8,5, ela passa para a situação de aprovado e ela não está mais em vermelho na situação. Para finalizar a nossa planilha, nós vamos criar 2 gráficos. O primeiro gráfico com as notas dos alunos e o segundo gráfico apenas com a situação desses alunos. Então, para criar o nosso primeiro gráfico, eu vou selecionar da minha tabela os itens da coluna A, B, C e D. Com o meu conjunto selecionado, eu vou clicar nesse ícone de mais, que significa inserir, e vou escolher a opção gráfico. E aí, ele gera um gráfico para mim. A gente pode fazer algumas alterações nesse gráfico, por exemplo, alterar o título dele. Então, ao invés de P1, P2 e média, que já está indicado aqui na legenda do nosso lado direito, eu vou colocar como título notas. Para fazer a atualização do título, eu cliquei nele e abriu essa janelinha para mim, onde eu escrevi o título desejado e cliquei em atualizar título. Algumas outras alterações podem ser feitas caso vocês tenham interesse. Por exemplo, escolher a posição da legenda. Nesse momento ela está à direita, mas poderíamos deixá-la à esquerda, ou na parte superior, ou ainda na parte inferior. Vou deixar na parte superior e o meu gráfico está pronto. Vou diminuir um pouco aqui, trazer ele mais para baixo. Agora, eu vou inserir um gráfico de pizza na minha planilha. Para isso, eu vou selecionar os dados da minha coluna E. Com os dados selecionados, eu vou clicar no botão de mais e vou escolher a opção gráfico. Ele já sugeriu para mim um gráfico de pizza, mas eu poderia mudar caso ele não tivesse selecionado o gráfico de pizza. Para isso, basta eu escolher a primeira opção aqui que diz tipo, clicar no gráfico de pizza e escolher outros gráficos caso eu desejasse. Nesse caso, eu vou deixar aqui no gráfico de pizza que já era o meu interesse mesmo. Vou clicar em OK e mais um gráfico meu está pronto. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, caso eu altere algum valor da minha tabela, os meus gráficos também vão ser alterados. Por exemplo, vamos supor que a nota do nosso último aluno, João, ao invés de 5 e 7, elas sejam 5 e 2. Vou alterar aqui de 7 para 2 e clicar OK. Com isso, vocês podem perceber que o meu gráfico foi atualizado e o meu gráfico de pizza aqui embaixo também foi atualizado. Então, a minha porcentagem de reprovados passou para 80%. Se eu vir aqui em cima e alterar novamente para o valor 7, os meus gráficos serão mais uma vez atualizados. Então, vou clicar OK. Então, notem que a nota da P2 foi atualizada aqui no gráfico e a minha porcentagem aqui de alunos aprovados e reprovados no gráfico de pizza também foi atualizada. Com isso, a nossa planilha está pronta. O que faltou fazermos foi dar um nome para a nossa planilha. Então, para dar um nome para a planilha, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e onde está escrito planilha sem título, eu vou clicar e vou dar um nome. Então, por exemplo, atividade de informática básica. E vou clicar OK. Pronto, agora a minha planilha tem um nome. Caso eu acesse a minha conta do Google no computador, eu poderei ter acesso a essas planilhas que eu acabei de criar. Para eu poder compartilhar o link dessa minha planilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ver a planilha, eu posso clicar aqui nesse bonequinho, nesse terceiro ícone de bonequinho com o sinal de mais,
E ao abrir essa janela, eu posso adicionar e-mails de pessoas na primeira opção, ou então criar um link. Então, para eu criar um link, eu vou clicar nesse cadeado aqui embaixo. Quando eu clico nesse cadeado, ele abre para mim essa janela, onde ele vai mostrar as opções para esse link. Caso eu queira mudar essa opção, eu posso colocar, por exemplo, clicando em alterar, vai abrir essa janela e eu posso clicar, por exemplo, a opção de leitor. E aí, apenas as pessoas que têm este link podem ver, certo? Ou posso dizer que elas podem comentar na minha planilha. E aí fica atualizado aqui, qualquer pessoa na internet com esse link pode comentar. Eu vou selecionar aqui a opção de leitor, qualquer pessoa na internet com este link pode ver a minha planilha. E aí, basta eu clicar no link e escolher a opção copiar link. Com o meu link copiado, eu posso colar esse link e mandar para outras pessoas. Então, poderia, por exemplo, colar esse link lá no Moodle, como um envio de uma atividade. Eu vou deixar esse link lá no Moodle para vocês que vocês possam ver essa planilha que eu criei no celular. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender como as planilhas eletrônicas podem ser criadas utilizando o celular e com isso vocês consigam realizar as tarefas que foram solicitadas.